Bem-vindo ao canal Didático. Hoje é uma aula especial, porque nós vamos dar início à primeira série do nosso canal. E aí, de maneira original, nós pensamos esse nome aqui, Filosoflix, para você maratonar, para você acompanhar aquilo que temos trazido já das aulas anteriores, mas agora a série vai começar a falar de personagens da história da filosofia. E essa é a nossa série Filosoflix, a primeira série do canal Didático. Eu estou muito feliz e muito empolgado com a possibilidade de trazer essa série para você que é estudante. E aí eu trouxe aqui um resumo, a sinopse da nossa série Filosoflix, temporada 1. Hoje o episódio 1, o episódio de estreia, Tales de Mileto deduz que Arquê se explica pela água. Estaria Tales boiando nos seus pensamentos, nas suas ideias? E aí a sinopse da série é essa aqui. Descubra quem foram os primeiros filósofos e o que eles pensaram para explicar a origem do mundo e também a origem do homem. Vamos lá estudar, vamos lá, papel e caneta na mão, porque está valendo. Esse é o primeiro episódio da nossa série. Puxando da aula anterior, daquilo que temos publicado aqui no nosso canal, nós iniciamos falando na aula anterior a respeito do momento histórico chamado pré-socrático. Dentro da linha de tempo da história da filosofia, nós temos esse período que é chamado de pré-socrático. Esse período é o período que marca a superação da mitologia pela forma de pensamento que é técnica, é racional e que veio se chamar então de filosofia. Então esse é o momento pré-socrático. Para você se situar no tempo, o pré-socrático, como o próprio nome sugere, é o período da história da filosofia que supera a mitologia e se estende até antes do grande filósofo Sócrates, e com relação a datas do século VII ao século V a.C. Então, vamos entrar agora, feita essa recapitulação, vamos entrar aqui no conteúdo da aula de hoje. Esses pensadores, aqui é um detalhe técnico para você poder entender de maneira mais abrangente. Esses pensadores pré-socráticos podem ser classificados em cosmológicos e também ontológicos. Se você não conhece esses termos, calma, fica tranquilo, mas se quiser anotar, pega aí um papel e caneta para você ter um conhecimento mais aprofundado. Cosmológico é aquele grupo de pensadores pré-socráticos que estava tentando explicar o universo, porque de maneira simples, uma definição de cosmologia é o estudo a respeito do universo. E ontológico era aquele grupo de pensadores que estava pensando e buscando explicar o ser e as coisas próprias do ser, porque de maneira simples, como está entre parênteses, ontologia é o estudo do ser. E hoje, na nossa série, no episódio 1, nós vamos iniciar por aqui, o cosmológico Tales de Mileto. Então vamos lá entrar de fato no conteúdo de hoje. Está aqui a imagem do Tales de Mileto. Você que é estudante conhece o Tales de Mileto, porque você estuda na geometria aquilo que se chama o Teorema de Tales, né? Aquela questão dos triângulos, enfim. Eu não quero entrar muito aqui em detalhes, primeiro porque eu não manjo muito de geometria e também não é o objetivo da nossa aula. Mas você já conhece geometria, então você que estuda sabe quem é o Tales. Esse Tales da geometria, do Teorema de Tales, é o mesmo Tales aqui, considerado o primeiro filósofo. Olha que interessante, se você não sabia disso. Ele viveu em 625 a 558 a.C., na cidade de Mileto. Como falamos na aula anterior, na região da Jônia, na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Esse é o Tales. E para ele o arquê era a água, tá? E o princípio gerador para ele, que explicava a origem do universo, era a água. Ele era matemático, como a gente falou, filósofo, engenheiro, ele era astrônomo também, é um cara multifuncional, porque ele era um comerciante, um viajante, enfim. Mas isso são detalhes da vida pessoal, também não é muito o foco da nossa aula. O que eu quero dizer é a respeito daquilo que ele pensava na sua cosmologia, no estudo do universo. Ele apresenta a água ou o úmido como sendo a unidade primordial, a arquê do cosmos. Se você não está ligando a arquê, é preciso então que você retorne na aula anterior para que entenda o que é a arquê ou o princípio inicial de todas as coisas. Então, para ele, a arquê do cosmos é a água. A água assume múltiplas formas sem jamais se desfazer. Todas as coisas, para Tales, derivam do elemento água e para esse mesmo elemento água retornam quando elas se dissolvem.
E a água está no interior de tudo que existe e resiste também à corrupção de todas as coisas. Nós sabemos que tecnicamente não é assim. Agora, hoje, em 2020, é fácil concluir que não é assim. Mas naquela época, quando você está saindo de um jeito de pensar que era fantasioso e mitológico para vir para um modo de pensar racional, científico e técnico, o pensamento de Tales foi muito avançado e muitas das coisas que ele fala têm a ver sim, muito embora não seja tecnicamente desse jeito. Mas ele foi muito além quando ele postula que a água é arquê de todas as coisas. Mais informações aqui. Nada do que Tales escreveu chega para nós por meio das suas próprias mãos. Aquilo que sabemos de Tales, sabemos por meio dos escritos de outras pessoas. E apenas para você ter uma ideia, a nível de curiosidade, nós sabemos um pouco a respeito de Tales por meio dos livros de Aristóteles, do grande filósofo Aristóteles, que citou em alguns dos seus livros ideias a respeito daquilo que Tales pensava, e também por meio do grande historiador Heródoto. Para você que não conhece nem Aristóteles nem Heródoto, você dá uma busca aí no teu computador por meio da internet e aí você vai saber quem são essas pessoas. Então, quando essas pessoas escrevem a respeito de Tales, mostram a forma que esse homem era um homem importante e especial para o pensamento, para a filosofia. E aqui o dado histórico, né? Foi Tales o primeiro pensador que rompe com esse jeito de pensar fantasioso, mitológico, e adota um jeito de pensar racional, técnico e científico, por meio de investigação, quebrou a cabeça, raciocinou, formulou teorias, enfim, e chegou a essa conclusão que o universo se explicava por meio de um elemento da natureza, e na sua visão, no seu pensamento, era a água. Aqui mais informações sobre Tales. Para Tales, a água estava presente em todas as formas de vida e também no ar e mesmo nos minerais. Olha que interessante, para ele até nas pedras, nos minerais, tinha água ainda que em quantidade muito pequena, mas tinha. Em formas e densidades diferentes, a água estaria presente então em todos os seres que existem, sejam eles orgânicos ou não. É comum, e aqui eu trago mais uma curiosidade, se você for pesquisar, porque eu não gostaria que você ficasse só nesse vídeo se você quer aprender sobre os pré-socráticos. Mas é comum, se você pesquisar, que esses pré-socráticos sejam chamados também de unitaristas. Por quê? Por meio de um único elemento da natureza, eles estavam tentando explicar a origem do cosmos, do universo, de todas as coisas. E aí, para Tales, esse elemento único era a água. E aqui também é algo que dá muita moral para Tales, porque Aristóteles considerou Tales como o primeiro filósofo aí do mundo ocidental e como o primeiro filósofo, como o primeiro grande personagem da história da filosofia. Então, Tales está com moral. E aí, nós temos esse primeiro episódio da série Filosoflix, a respeito de Tales de Mileto. Essa série é a série que você, estudante, precisa maratonar. Para finalizar, eu quero te fazer um resumo e um pedido. O resumo é o seguinte: Tales de Mileto foi o personagem do episódio de hoje da série Filosoflix. Para ele, a origem do universo se explicava pela água, e ele é considerado o primeiro filósofo. Agora, o pedido que eu quero te fazer é o mesmo de sempre. Acesse o nosso canal, assista, compartilhe, curta, ative notificações, enfim, são os verbos que a gente conjuga aqui. Eu te agradeço e eu espero você na próxima aula, no próximo episódio da nossa série Filosoflix aqui no canal Didático. Valeu, até lá!